Foi na Sorbonne, em qualquer outra universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos, nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis de Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Filho do Leite. Essa foi minha Sorbonne, a lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. São seres anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância com caldo de caranguejo, esse leite de lama, se faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Cedo me dei conta desse estranho mimetismo, os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se, acachapando-se como caranguejos para poderem sobreviver. A impressão que eu tinha era que os habitantes dos mangues, homens e caranguejos nascidos na beira do rio, à medida que iam crescendo, iam cada vez se atolando mais na lama. Foi assim que eu vi e senti formigar dentro de mim a terrível descoberta da fome. Pensei a princípio que a fome era um triste privilégio desta área onde eu vivia, a área dos mangues. Depois verifiquei que no cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma verdadeira terra da promissão, que atraía homens vindos de outras áreas de mais fome ainda, das áreas da seca e da monocultura da cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava, com a mesma indiferença, a cana e o homem, reduzindo tudo a bagaço. E vi também os homens sentados na balaustrada do velho cais a murmurarem monossílabos com um talo de capim enfiado na boca, chupando o suco verde do capim e deixando escorrer pelo canto da boca uma saliva esverdeada, que me parecia ter a mesma origem da espuma dos caranguejos. Vê-los agir, falar, lutar, sofrer, viver e morrer, era ver a própria fome modelando com suas despóticas mãos de ferro os heróis do maior drama da humanidade. Provocações. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebés fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas, e não como ele numa toca amparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos, por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era provocação de todo lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco
que estava onde não podia estar, ir para um barraco pior. Ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, só conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Estavam lhe provocando. Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar de reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era mais uma provocação. Mais uma. Finalmente, ouviu dizer que dessa vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida. Se animou, se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar pelo que conseguisse. Estava disposto a aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª milésima provocação, reagiu. E esperando, ouviu espantado as pessoas dizerem, horrorizadas com ele: violência? Violência não! Violência? Violência não! Provocações de Luiz Fernando Veríssimo. Tem festa na roça até o amanhecer. Divida esse chão pro nosso povo colher. Trago a pé, me chama que eu vou. Puxo o fole sanfoneiro no toque do agogô. Siga aí! Vai! Pensando que tá bom que a chapa vai esquentar. Alô, meu tatuapé! Alô, Zona Leste Guerreira! É tudo nosso! Esse estado amanhã e assim será. Graças a Deus! Acredita! Pra cima! Tem festa na roça até o amanhecer. Divida esse chão pro nosso povo colher. Trago a pé, me chama que eu vou. Puxo o fone sanfoneiro no toque do acorde. Tem festa na roça até o amanhecer. Divida esse chão pro nosso povo colher. Trago a pé, me chama que eu vou. Puxo o fone sanfoneiro no toque do acorde. Regina! Tupã, um sopro de ternura, concebeu agricultura para os filhos desse chão. Trovejou lá no alto da palhoça, quando o vale molha a roça, é perfeita a comunhão. Mas veio um passou e a terra então sangrou. O negro plantou resistência. Canudo semeou a rebeldia. Cada enxada levantada, a liberdade florescia. Mas a ganância por terra sem gente faz muita gente sem terra chorar. Quem planta o mal espalha a ambição. Me dá um pedacinho de chão. Mas a ganância por terra sem gente faz muita gente sem terra chorar. Quem planta o mal espalha a ambição. Me dá um pedacinho de chão. Oi, lavoura, lavoura, mãos calejadas, o cultivo da semente. Lavoura, lavoura, floresce da terra a fé dessa gente. Alimentar e plantar o amor, proteger é cuidar desse chão, abraçar o nosso irmão contra a desigualdade, pra colher dignidade. Em cada gota de suor eu vi que coisa linda, brotar, crescer e acreditar que a esperança está no amanhã, e assim será. Viver é partilhar e nada em troca é esperar. Tem festa na roça até o amanhecer. Divida esse chão pro nosso povo.
tua fé. Me chama que eu vou, puxo pode sanfoneiro no nome da Bolívia. De festa na roça, até o amanhecer. Vive desse chão, o nosso povo. Olha tua fé. Me chama que eu vou, puxo pode sanfoneiro no nome da Bolívia. Alô, alô. Alô. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Eu sou Luana, do Movimento Sem Terra. Me somo com vocês hoje, nesse segundo encontro, nesse belo curso que estamos propondo aqui e construindo coletivamente. Imagino que tenham companheiros e companheiras que estão se somando hoje também. Queria pedir que levantasse a mão só para a gente visualizar quem é que está se somando hoje neste encontro. Muito obrigada. Sejam todos e todas bem-vindos. Obrigado pelo empréstimo. Muito bem, boa noite. Para aqueles que ainda não nos conheceram aqui na primeira vez, meu nome é Rafael Rodrigues da Costa, eu sou coordenador da Cátedra Celso Furtado, que é um centro de estudos aqui da FESP e que tem realizado, né, essa parceria que começou desde o ano passado, né, com o movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e hoje, né, nós temos o nosso segundo encontro, que muito nos honra aqui, hoje, para discutir esse tema, que é um tema candente, né, do país, que é discutir sobre a questão da soberania, né? Então, ou seja, é engraçado como uma vez um debate aqui interno nosso, a gente falou, não, a gente precisa pensar a soberania, né? A gente pensando no Celso Furtado, um projeto nacional de país, etc. E alguém falou, mas soberania é uma palavra tão cafona, mundo globalizado, etc. Hoje a gente percebe o quanto, né, esse tema é importante, e o que a gente está trazendo aqui é mais do que pensar só a soberania abstrata, é pensar a soberania alimentar. Então, agradeço mais uma vez por receber aqui o movimento e dizer que a FESP está de braços abertos para a gente continuar a construção desse projeto nacional e aqui pensando num projeto nacional popular. Então, mais uma vez, aí agradecemos, contem com a gente. Um abraço. Nós é que agradecemos, Rafael, a parceria. Acho que todos que estão aqui, uma parceria que nos inspira aí a construir um projeto de mais longo prazo, como é provavelmente a nossa luta aí que segue pela frente. Eu queria, antes da gente iniciar efetivamente nossa aula com o nosso convidado de hoje, só passar aqui um panorama um pouco para compartilhar com vocês, aproveitar e compartilhar já com o João Pedro também, mas quem somos nós que nos reunimos aqui? A gente pediu que vocês preenchessem um formulário para a gente identificar um pouco qual é o grupo que está aqui, de onde vem, né, para onde quer ir, quem são os sabidos que estão aqui, né, nos ouvindo, e entender para onde que cada um está querendo apontar. A gente não tem, num momento assim, exatamente, nem todo mundo preencheu, né, então já faço um apelo para quem não preencheu, preencher, mas a ideia é que no próximo encontro, que vai ser dia 13, lá na Carlito Maia, que é lá na nossa casa, aqui em São Paulo, a gente possa também fazer um trabalho mais em torno também dos grupos de trabalho, para a gente poder se encontrar. Mas, dando um panorama geral, a gente tem aqui diversas áreas de formação e de conhecimento, e níveis também aí de pessoas muito experientes, né? A gente surpreendeu assim, o quanto a gente tem um grupo qualificado e diverso, que veio buscar, né, discutir esse tema tão valioso e valoroso nesse momento. Então, a gente vai ter letras, história, muitas licenciaturas, geografia, biologia, professores da educação básica da rede municipal. Sou da área da educação, não posso deixar de saudar os professores e professoras que, depois de uma jornada de sala de aula, estão enfrentando esse debate. Mas a gente tem também pesquisadores, professores universitários, jornalistas, comunicadores de grandes, de importantes meios de comunicação aí que têm servido à classe trabalhadora.
A gente tem pessoas das agrárias, pessoas da saúde pública, da química, das engenharias todas, da arquitetura, oceanologia. A gente tem aqui um grupo bastante diverso, muito potente, para a gente também construir reflexões coletivas, né? E aí a gente a gente tem psicólogos, a gente tem dono de casa, a gente tem aqui assim um leque bem grande de áreas de formação e das organizações também que estão presentes. Temos movimentos sociais, MST, MTST, a Expressão Popular, a nossa editora está participando do nosso curso também, vocês ainda vão ouvir falar bastante, conhecer bastante as obras que a Expressão publica, sindicatos, né, o SIMPEM, o sindicato aqui do município de São Paulo, também temos as organizações, eu não vou citar todas hoje, a gente vai ter outros momentos para fazer um pouco esse panorama, mas é mais no sentido também de todo mundo saber com quem que a gente está aqui conversando. A gente tem secretarias municipais, associações que atuam na área da questão ambiental, cozinheiras, nutricionistas, chefes de cozinha, enfim, educadoras e educadores em geral na temática da alimentação e que estão aqui para fazer essa reflexão. Sem mais delongas, eu vou chamar, então, o nosso convidado de hoje para o nosso segundo encontro, que tem como tema soberania e segurança alimentar, conceitos e debates internacionais, o João Pedro Stedley, que é da direção nacional do MST, para sentar aqui e nos brindar com essa aula de hoje. Você pode sentar aqui, senta para esse lado. A gente combinou aqui que o João Pedro vai fazer uma exposição inicial em torno de 1 hora, e aí a gente abre para o debate, para poder também ir guiando aí a partir do que vocês quiserem aprofundar a discussão. A sugestão é, então, que a gente siga direto, e aí, se sentirem necessidade também, a gente vai ali discretamente tomar uma água, tem aqui do lado. Mas a ideia é que... E café também, temos café aqui do lado. Quem estiver precisando de um cafezinho também está na sala aqui à direita, na porta. Tá bom? Mas a combinação, então, nossa de hoje é da gente seguir direto. Pode ser? É seu. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Perderam. São mais encabulados. Estou vendo que a casa está quase cheia, me alegro. Em algum momento, quando nós começamos a discutir com a diretoria aqui da nossa escola, que faz parte da história de uma universidade comprometida com o povo brasileiro, nós ficamos comentando sobre a programação, o nome, e a intencionalidade foi de construir uma cátedra sobre o tema da soberania alimentar e que chamaríamos de Josué de Castro, em homenagem a esse grande pensador que o povo nordestino nos deu. Para quem não sabe, ele era natural de Pernambuco. E foi uma grande personagem da nossa história, infelizmente nem sempre recordado, não? E daí nós fomos montando, como vocês têm o programa, 10 aulas aí, e montamos o programa voltado para a militância da cidade, não é para militante do MST, embora tenha alguns nossos aqui, porque nós percebíamos na interação que temos nesses ambientes urbanos, dos movimentos e da própria academia,
que havia uma lacuna nesse debate de soberania alimentar. E até confusões que percorrem, inclusive, os ambientes governamentais. Mas aí é natural, porque, em geral, os ambientes governamentais são muito medíocres. Pouca gente estuda. No máximo, se contenta em olhar os portais de notícia. Então, cumprimento, inclusive, a equipe que preparou o programa, né? E eu acho que a parte que nos toca mais como MST foi garantir a presença e convidar vários companheiros e companheiras, assim como o Pardal, como é conhecido no MST, lá do Rio Grande do Sul, embora ele seja paulista, que esteve aqui na primeira sessão. Então, esse é um pouco o espírito e espero poder honrar o convite que me foi feito para essa segunda sessão, que queremos conversar de forma mais genérica sobre o tema da soberania alimentar. E na prática, o que eu me proponho a fazer é fazer um recorrido sobre o tema, né? Que pudesse trazer elementos para vocês, depois, os que tiverem mais interesse, buscarem a bibliografia ou buscarem temas mais específicos para se aprofundar. Vou enviar depois por correio eletrônico 3 textos que eu selecionei numa pequena apostila, só não mandei antes, senão vocês não iam prestar atenção. Que pode servir de subsídio do que eu vou falar aqui como um grande resumo, né? E, ao mesmo tempo, o tema da minha sessão, ele um pouco que repete o espírito de toda a cátedra, que vocês vão encontrar muitas reflexões, respostas ou perguntas ao longo das 10 sessões. Então, o programa como um todo ele está bem abrangente e eu acho que ele percorre os vários aspectos que dialogam com esse tema mais amplo, que é a soberania alimentar. Não? E depois, então, como a companheira Luana já falou, vou ver se me atenho o menos tempo possível nessa exposição inicial e depois abriríamos para que vocês coloquem as suas inquietudes, não necessariamente pergunta, mas também, se quiser, mas, sobretudo, comentários, questões, já que eu vi que o público é bem plural e certamente cada um de vocês traz uma experiência também de vida que dialoga com o tema e, evidentemente, que é importante nós ouvirmos contribuições a partir do espaço que vocês participam na sociedade brasileira. Então, vamos ao trabalho. Primeiro, eu quero fazer uma referência de reconhecimento ao Josué de Castro. Não sei se vocês sabem, o Josué de Castro ele pertenceu a uma geração de grandes pensadores que o povo brasileiro produziu, sobretudo naquele período de 45, do pós-guerra, até o golpe militar. Claro, muitos deles seguiram, alguns no exílio, depois do controle do regime empresarial militar que nós tivemos de 64 até 84. Mas quero fazer referência porque nós tivemos uma geração de grandes pensadores
em várias áreas do conhecimento. Alguns deles vocês vão percorrer durante o curso. Que tinham como marca o conhecimento científico, eram pensadores, elaboravam, pesquisavam, mas tinham um compromisso fundamental com o destino do nosso povo. Ou seja, todos eles, para citar alguns, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, mas na área das ciências humanas, tinham um compromisso de vida com o futuro do povo brasileiro. Ou seja, foram pensadores indignados, inconformados com uma sociedade tão desigual e tão injusta como a nossa. Que outro dos pensadores mais recente, falecido sábado passado, sexta-feira, que foi o Luiz Fernando Veríssimo, que escreveu esse texto Provocações, que depois ficou famoso e imortalizado na voz do Abu Jarama, nunca sei dizer o nome dele, que tinha um programa, e eu desconfio que ele botou o nome de Provocações em homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo. E o Luiz Fernando era um cronista maravilhoso, claro, trouxe de berço a verve literária do seu pai, o Érico Veríssimo, mas era um sujeito, pelo menos para nós gaúchos, sempre foi uma grande referência, porque sempre teve coragem, mesmo durante a ditadura, de defender os seus ideais na forma de crônicas, às vezes na forma de humor, ou com os seus desenhos das famosas cobras que ele introduziu nas tiras dos jornais, que começou lá no Rio Grande e depois se nacionalizou. E vocês viram, o texto aí de Provocações é a história do Brasil, é a história dos pobres, né? E cada vez que eles se indignam e reagem, a burguesia diz violentos, terroristas e outros que tais. Ou seja, o pobre tem que se conformar com o seu destino. Bem, então, o Josué de Castro fez parte dessa geração de grandes pensadores que nós tivemos e que ajudaram a formar toda uma geração como a minha. Não? Então, mesmo nos tempos da ditadura, esses autores, alguns que já citei, eram referência para nós estudar. Não? Eu acho que até tive um privilégio de estudar a realidade brasileira, não pelo Marx, ainda que ele é fundamental nos conteúdos e conceitos que ele criou para nós entender o funcionamento do capitalismo. Mas a minha geração estudou a realidade brasileira por esses pensadores brasileiros, não? Que eram comprometidos com o destino do nosso povo. E foi com eles que nós aprendemos a ser indignados, não se conformar com as injustiças de um país tão desigual e tão injusto. Não? E daí também, já abrindo uma janelinha, que nós montamos, a partir desse legado, há alguns anos já, acho que já tem mais de 10 anos, uma proposta de formação de militantes, de jovens que estão começando a militância, que nós chamamos de CRB, né, que é Curso de Realidade Brasileira. E os CRBs que funcionam em todo o país, acho que tem mais de 40 experiências localizadas em cidades, eles aprofundam o conhecimento da realidade brasileira a partir desses pensadores, cada um na sua área. Na minha área, que é a questão agrária, inclusive, há muitos pensadores e é difícil nós utilizar um só texto, um só livro, porque eles debateram muito entre eles. Eles divergiam muito sobre a leitura da questão agrária no período anterior
seja da colônia, seja depois no capitalismo industrial do século XX. Então, nesse tema da questão agrária, há muitos pensadores e nenhum deles ficou com a marca como definidor. Talvez até sobre o período colonial, a referência maior que nós temos, e recomendo vocês anotarem, que é o Jacob Gorender, que escreveu um livro maravilhoso, que a editora Ática publicou assim que ele saiu da prisão em 1976, e a editora botou o nome lá, Escravismo Colonial. Agora, mais recentemente, a nossa editora, junto com a Fundação Perseu Abreu, nós reeditamos o livro, que é um clássico do período colonial. Na verdade, o nome do livro devia ser Plantation, não? Porque ele explica o que foi a questão agrária brasileira no período colonial, cuja marca fundamental foi a plantation, que é uma forma específica do capitalismo mercantil organizar a produção de mercadorias agrícolas, com essa característica: usava o trabalho escravo, não pago, durante 400 anos. Com a característica de produzir commodities agrícolas, o nome já, a figura já existia, não com esse nome, para exportar para a Europa. Durante o período colonial, a economia brasileira exportava 88% de toda a produção agrícola para a Europa. Portanto, quem acha que exportação é a solução é porque não estudou o nosso período colonial. Nós passamos todos os 400 anos exportando, e aí? Não? Então, foi um período marcado pelo trabalho escravo, pela exportação de mercadorias agrícolas, dominado pelo capitalismo mercantil, que nos condenou, inclusive, a essa condição de só produzir mercadorias e chegarmos ao processo de industrialização de forma tardia, como nos explicou Celso Furtado, que foi outro dos grandes nomes. Não? Então, o Josué de Castro fez parte dessa geração. Ele tinha uma formação bem eclética, porque, de formação original, ele era médico, biólogo, e depois se especializou em geografia agrária. De maneira que tinha uma formação sobre a nossa realidade muito ampla. E como ele era militante, naquela época pré-golpe, ele fez a militância partidária dele no então PTB, do João Goulart, do Brizola, chegou a ser deputado federal pelo PTB, e sempre, por ser pernambucano, embora atuava no Rio de Janeiro, principalmente, ele sempre apoiou as ligas camponesas. Não? Então, há vários documentos da organização das ligas camponesas lá no Nordeste que aparece apoio, inclusive econômico, financeiro, que o Josué de Castro recolhia entre seus pares e com seus amigos para ajudar a financiar as ligas camponesas. Porque ele já tinha essa visão de nada adianta denunciar as mazelas do capitalismo ou da oligarquia rural ou do latifúndio se os trabalhadores não se organizarem, não tiverem consciência para derrotar esse sistema. Então, ele teve um engajamento muito importante nas ligas camponesas, em especial de Pernambuco, que era uma das bases mais fortes, aonde uma das lideranças era também um deputado, que era o Francisco Julião, ainda que o Francisco Julião pertencesse ao Partido Socialista Brasileiro, que na época era um pouco mais à esquerda do que o PTB, que o PTB era um estilo centrão, tinha de tudo lá dentro. Não tinha gente boa, tinha gente de esquerda, como ele próprio, mas tinha gente de direita, da oligarquia, que foi a ideologia que o
Getúlio Vargas, como fundador do PTB, impregnou. Aqui deve caber todo mundo. Mas tinha também dentro do PTB uma visão da necessidade de um projeto de país, que era isso que salvava, digamos, os dirigentes políticos daquela época. E o Josué de Castro fez toda essa militância, digamos, em torno da soberania alimentar, em torno da luta contra a fome. Depois eu vou até esqueci, porque a gente vive nessas correrias de reunião, e se perde no tempo, mas eu vou mandar para vocês um manifesto que ele fez contra a fome. Eu botei, inclusive, num dos livros aí das minhas coletâneas de questão agrária, e um belo dia lá, da cabeça dele, ele leu esse manifesto contra a fome na Câmara dos Deputados. E criou um decálogo. Para acabar com a fome no Brasil, precisa fazer isso. 10 medidas. Se você lê hoje, parece que é atualíssimo. E cá entre... Hã? Olha aí, te agradeço, eu nem sabia. Ela me disse, para quem não teve no primeiro encontro, foi a mística que vocês utilizaram na primeira sessão. Mas aquele texto do José de Castro, nem me lembro se foi 50 ou 53, é atualíssimo. Está mais à esquerda do que o governo Lula. Mas comecei falando mal do governo. Não. Tá bom, é mais à esquerda do que todos os partidos de esquerda, inclusive o PCdoB. Não? Porque, em geral, a gente cai na vida institucionalizada e começa a perder a coragem, né? Tudo a gente tem medo. Eu vivo comentando, abro uma janelinha, que eu estou vendo a Lorana, que é funcionária e dirigente da Anater. Bem-vinda, dona Lorana. Me alegro pelo sacrifício de vir de Brasília para cá para participar. Vocês viram como vocês são importantes? Não? E ela, como maranhense, é bom que se dedique a conhecer, aprofundar também as nossas mazelas. E então, depois que começa a fazer só política institucional, a maldita coragem que aqueles pensadores tinham começa a desaparecer. E eu vivo brincando com a nossa turma, que está lá na institucionalidade colocada por nós. Então, assumam a responsabilidade, né? Que algum dia que nós tivermos um governo popular, já nem digo revolução, um governo popular, nós vamos ter que eliminar duas coisas. O currículo Lattes, que é a essência do neoliberalismo na cabeça de um professor universitário. E a segunda coisa, anotem aí, vamos eliminar o CPF. Porque o cara vira servidor público, ai o meu CPF, ai o meu CPF. É como se fosse uma entidade. Né? Uma hora dessa eu vou ir numa sessão espírita e vou perguntar, me explica aí o que é esse tal do CPF, porque todo mundo tem medo do CPF. Né? Então, para recolher imposto de renda, a gente tem outros mecanismos, não precisa ser o CPF. Né? Que todo mundo tem medo do maldito CPF. Bom, brincadeiras à parte, vamos adiante. O José de Castro, por toda essa militância, isso vocês não contaram na mística do primeiro dia. Eu estou usando bastante o tempo porque a vida dele é uma lição. Tá? Ele, que depois vou fazer referência mais detalhada, foi um militante contra a fome e por conta dessa militância, dos livros que ele publicou e da relevância que tinha e da coragem, ele acabou sendo indicado como sendo o primeiro diretor-geral, era esse até hoje o nome que uso, da FAO, que foi o organismo das Nações Unidas que se dedicaria ao combate à fome. Foi, inclusive, um dos últimos. Tá bom, o último foi a OMC, que também é no ambiente das Nações Unidas, que agora, da década de 90, no bojo do neoliberalismo. Mas lá, nos primórdios das Nações Unidas, quando eles criaram vários organismos, digamos, técnico-políticos para implementar as políticas da ONU,
A FAO foi um dos últimos, na década de 50. As Nações Unidas, como vocês sabem, foi construída a partir da Segunda Guerra Mundial, com as forças vitoriosas daquela guerra. Então, a FAO, lá pela década de 50, foi constituída como um organismo das Nações Unidas para combater a fome, que prejudicava milhões em todo o mundo. E, com uma deferência, então, por toda essa contribuição, o Josué de Castro foi escolhido o primeiro diretor-presidente da FAO. E nos orgulha como brasileiro. E aí, com isso, então, ele montou a FAO, ajudou a construir aquele organismo que existe até hoje. A sede ficou em Roma, para se afastar um pouco dos americanos. E ele, então, passou a ter uma vida meio entre Rio de Janeiro e Roma. E quando veio o golpe militar, ele, por algum compromisso internacional, estava fora do país. Mas foi um dos caçados, de maneiras que ele não pôde regressar, que se regressasse certamente iria preso. Como outros personagens e pensadores intelectuais foram presos, acabei de dizer, o Jacó Gorender amargou muitos anos de prisão. Então, ele preferiu ficar lá. A família foi, e ele foi morar em Paris. E continuou fazendo as articulações internacionais dele. Mas, como ele era um homem muito apegado às questões do povo brasileiro, e sendo pernambucano, ele, lá por setembro de 1973, portanto, olha, 9 anos depois do golpe, ele veio a falecer em Paris. Aí a família chamou os médicos para fazer o laudo, até porque ele tinha deixado escrito que queria ser sepultado no Brasil, embora não tinha doença nenhuma. E ao fazer o laudo da morte dele, os médicos não encontraram nenhuma enfermidade. E a família registrou que nos últimos meses antes da morte ele estava muito deprimido, muito saudoso do Brasil. Então, nós temos certeza que o Josué de Castro morreu de saudades. E se alguém quiser, morreu de banzo do seu povo. Então, um intelectual da sua magnitude chegar a esse ponto, de morrer de saudades, realmente é um gesto, digamos assim, ele pagou com a vida. E a ditadura, para se vingar, aceitou trazer o corpo dele de Paris para cá, mas não aceitou que fosse embalsamado, que deve ter sido de qualquer forma, e que deixassem abrir o caixão. Então ele foi enterrado praticamente de forma anônima lá no Rio de Janeiro. Passado alguns anos depois, por isso que também eu sei muitas dessas histórias da biografia dele, felizmente nós fizemos amizade com a filha dele, uma das filhas, que é a dona Ana Maria Castro. Já está velhinha, e ela herdou um legado de militância do seu pai, foi professora lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se aposentou, mas desde o início contribuiu conosco também, dando palestras, falando, e nós do MST, pelo menos, colocamos a nossa primeira escola técnica, que é para produzir, para formar, militantes com conhecimento científico para enfrentar a fome, para organizar a produção agrícola, nós colocamos o nome Instituto de Educação Josué de Castro, que funciona lá no Rio Grande do Sul. E já há mais de, acho que vai fazer 20 anos. E a dona Ana Maria sempre contribuiu com o Instituto, vinha dar aula, enviava textos, então também é uma militante, embora agora já mais idosa, acho que não pode mais viajar. Mas faço questão de fazer essa referência também a uma das filhas do
do Josué de Castro. Bem, contada a historinha, você já deve saber por outras experiências. Depois de certa idade, a gente gosta de contar a história. E como diz o Leonardo Boff, se a gente não se lembra, a gente inventa. E todo mundo dá risada, igual vocês. Assim. E repete. Bom, então, por que da minha deferência e reconhecimento ao Josué de Castro? Porque ele foi o primeiro que deu um outro conceito para a luta contra a fome. Então, ele tinha essa formação acadêmica plural, que o ajudou, né? Não é fácil encontrar num personagem médico, biólogo e geógrafo. Né? E político, né? Porque foi deputado e participava da vida política do país. Então, praticamente, até a década de 50, para agora tentar fazer uma linha do tempo, havia um conceito universal de que a fome que afetava as populações, elas eram decorrentes das seguintes condições. Primeiro, baixa tecnologia de produção agrícola. Ah, por que passa fome na África? Ah, porque não sabe plantar. Ah, ou só planta mandioca. Essas coisas. A mesma intelectualidade, a academia dizia. Segundo condicionante, era porque determinado povo havia perdido parte do seu território de maior produção agrícola. Então, nas guerras, às vezes um povo perdia para o outro um território que era muito produtivo do ponto de vista agrícola. Então, aquele povo que tinha perdido aquele território passava a enfrentar dificuldades com a produção e gerava a situação de fome. Isso aconteceu muito na Europa, inclusive, porque eles viviam em guerra, né? Até hoje. Né? Como vocês podem imaginar, até pelo meu nome, eu sou descendente de europeus. Meu povo morava lá nos Alpes, trentinos. Mas eita povo desgraçado, viu? Só fica fazendo em guerra e um achando melhor que o outro. Né? Então a Europa nos deu um grande legado. Bons museus. Com coisas roubadas de todos os outros países. Mais do que isso, acho difícil nós aproveitar alguma coisa, além do meu avô. Bem, então na Europa sempre houve muita disputa por território agrícola, né? Então quem perdia sofria as agruras da fome. Terceira condição, claro, havia fenômenos naturais que em determinado ano provocavam fome. Ou uma seca extensiva, ou uma enchente, né, que prejudicava as colheitas, e com isso a população ia passar por dificuldades alimentícias. Quarta condição, como parte desse conceito universal, eram as epidemias, né, as doenças, que às vezes disseminava toda uma população, né, e, evidentemente, passavam fome no meio das epidemias. E, por último, também como parte do conceito, as guerras. Então, a maioria da população masculina se envolvia como soldado e o trabalho agrícola ficava para trás, né? Ou a prioridade do governo era ganhar a guerra e alimentar o povo ficava para trás. Então, as guerras também foi um dos condicionantes que provocavam fome, de novo, na Europa, mas também em outros países. Bem, então, na década de 50, o Josué de Castro, que dominava todos esses conceitos que acabei de descrever, e que eram também parte do padrão de desenvolvimento das forças produtivas daquele período.
basicamente marcadas ou pelo modo de produção feudal ou pelo capitalismo mercantil. Não é? Então, nessas condicionantes dos modos de produção predominantes, essas 5 condições, de fato, produziam fome. Bem, o José de Castro partiu desses conceitos, mas ele evoluiu. E, claro, já estando no capitalismo industrial, mesmo que tardio aqui no Brasil, e analisando o mundo, ele criou, então, um outro conceito. E ele definiu que a fome era consequência das relações sociais de produção e não das condições da natureza. Não? E como vocês viram na mística, agradeço, eu nem tinha combinado com elas, mas as meninas são sabidas. Onde aparecem aquelas imagens de um manguezal do Recife, e ele escreveu um texto, daí os homens e caranguejos, né? Tudo a ver. Mas a pesquisa mais científica dele foi quando ele comparou o homem sertanejo, lá do semiárido, da Caatinga, condições muito adversas para você produzir na agricultura, em geral da seca, cada 7 anos, etc. e tal, com a zona da mata, que era o monocultivo da cana, da plantation, desde o primórdios da colonização. E em 1950 ainda predominava a cana. Agora que está diminuindo um pouco, em toda a zona da mata de Pernambuco, mas todo aquele litoral nordestino. E os dados da pesquisa empírica dele revelaram. No semiárido, na Caatinga, não se passava fome. Porém, na zona da mata, que eram as melhores terras, altamente produtivas, porém, com monocultivo da cana para exportar açúcar para a Europa, era onde existia fome. E era por isso que o homem se transformava em caranguejo e tinha que buscar proteína no mangue. E não eram todos, claro. Não. Sempre o litoral foi muito habitado, então os caranguejos também não davam comida para todo mundo. Davam para alguns corajosos que se atreviam a entrar no manguezal. E a partir dessa pesquisa é que então ele chegou a essa conclusão. Não é as condições naturais que determinam a fome, é como se criam as relações sociais de produção na sociedade. É elas que vão determinar se haverá fome ou não. Né? E esse conceito se generalizou, embora ele tinha pesquisa empírica em Pernambuco, mas foi assimilado como um conceito universal que se pode aplicar a todas as regiões do mundo. Não? E, de certa forma, então, com uma outra linguagem mais acadêmica, eu diria, essa visão está expressa no livro Geografia da Fome, que se transformou em um clássico. Hoje está traduzido, acho, para mais de 40 idiomas. Não? Agora vou me exibir um pouco as historinhas, né? Vendo a Paula, agora me lembrei, a Paula morou na China também um tempo, e nós temos uma brigada do MST que mora lá na China para incentivar a cooperação técnica daquilo que nós precisamos dos avanços deles. E os nossos companheiros lá da China encontraram um dia desses, daquele sebo que vende em qualquer livro, um livro do José de Castro, Geografia da Fome, de 1956, coisa assim, em mandarim. E, claro, me deram o livro, sabiam que eu era apaixonado pelo José de Castro. Me deram o livro, eu cheguei aqui e mandei para a filha dele, que mora lá no Rio, a dona Ana Maria. Então, notem, mesmo na China, que recém estava fazendo uma revolução, se preocuparam em traduzir para o mandarim o Geografia da Fome. E vocês ainda não leram. Olha que vergonha. Tá bom, nem todo mundo precisa ler. Agora tem um que não está no nosso programa, mas esse sim vocês têm que ler. Porque nós temos uma propaganda lá nos cursos de CRB. Todo militante brasileiro
tem que ler O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Esse sim, se vocês não lerem, são uma vergonha. Então, vou fazer o teste aqui. Quem já leu O Povo Brasileiro, levanta a mão. 12%. Os outros 88% estão em dívida. E no complemento, eu defendo a tese. Quando nós tivermos um governo popular, não precisa ser socialista. Só um governo popular, que não precisa muito. Devia ter uma lei assim, quando o sujeito vai no cartório registrar os filhos, o cara do cartório vai dar o atestado e, junto com o atestado, um livro, O Povo Brasileiro. Para a primeira leitura que esse menino ou menina tem que fazer quando aprender a ler e escrever, daqui a 6 anos, tem que ser O Povo Brasileiro. E o Estado tem que dizer isso, porque toda família gosta de ter o seu álbum. O nosso álbum não é fotográfico do povo brasileiro, é a nossa história. E está lá. Então, todo mundo devia começar a sua vida social sabendo a história do nosso povo, que está lá descrita pelo Darcy Ribeiro. Fecho parênteses. Bem, então notem, o Geografia da Fome teve uma relevância muito importante, porque ele caracterizou. Então, por que tem fome? Então, para superar a fome, é preciso ter políticas que reorganizem o sistema produtivo agrícola do país, que reorganize as relações sociais. Essa era a defesa, que daí aparece lá no decálogo que ele leu na Câmara, quais seriam as propostas para enfrentar uma nova situação de novas relações sociais de produção no Brasil também. Aí, seguindo o debate público que houve em torno desse tema, nós tivemos, entre 27 e 49, o processo que resultou na maior revolução popular do mundo, que é a Revolução Chinesa. E que se consolidou como vitoriosa em 1949. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, e num clima de Guerra Fria, que terminou a guerra, com a União Soviética e os Estados Unidos vencedores, a Europa de joelhos, e então as duas potências vitoriosas com armas nucleares. Então, nós fomos viver aquele período de Guerra Fria, que era uma guerra, porém, não ia às últimas consequências. E nesse ambiente de Guerra Fria é que emerge a Revolução da China. Inclusive, eles só ganharam, para quem não conhece em detalhes a história da Revolução Chinesa, também é parte das nossas historinhas, O Partido Comunista organizou os camponeses, que foi uma revolução camponesa, e começaram em 27 a Grande Marcha, em direção a Pequim. E era guerra, combate, luta contra os latifundiários. E à medida que eles iam avançando em direção a Pequim, eles iam fazendo a reforma agrária, iam repartindo as terras. Numa situação, inclusive, que era bem fácil fazer reforma agrária lá, porque eles estavam ainda no interior com o feudalismo. Ou seja, as relações sociais eram de servidão. Se alguém gosta de histórias de lá, tem um filme, acho que é feito por Hollywood, inclusive, que é o Lanternas Vermelhas, que explica como é que eram as relações sociais numa comunidade rural, onde o senhor feudal, em nome do imperador, controlava a população. E eles chegaram nas imediações de Pequim em 1942 e ficaram estacionados. Eles diziam que da onde eles ficaram estacionados, como era mais alto em Pequim, eles enxergavam as luzes de Pequim. Mas eles não se atreveram a entrar em Pequim. Por quê? Porque não havia correlação de forças que pudesse garantir a vitória. E só foi acontecer quando, com o fim da guerra, o Japão foi derrotado também. E os Estados Unidos, que já tinha presença na China, ajudando com a aviação ao Kuomintang, que era o Chiang Kai-shek,
que daí, quando eles desceram para Pequim, o Chiang Kai-shek fugiu para uma ilha, que até hoje estão lá, que é Taiwan. Então, aí se criou as condições para eles, politicamente, digamos, ter mais força de entrar em Pequim. Tanto é que eles entraram em Pequim sem gastar um tiro. Não? Mas estavam com 2 milhões de soldados camponeses. É uma pequena, parecia gaviões, assim. 2 milhões de pessoas. Bom, tudo isso estou contando por quê? Porque a proposta que a Revolução Chinesa, então, pregou para o mundo, e todo mundo sabia que a fome massacrava o povo chinês, todas as cenas até então, quando queria ter uma foto de povo faminto, era chinês. Né? Os migrantes que apareciam em todo lado do mundo sempre eram chinês faminto. Os construtores do Canal de Panamá, chinês faminto. Então, o povo chinês era o símbolo da fome. Né? Então, todo mundo sabia disso. E a Revolução Chinesa disse, nós vamos combater a fome, vai ser distribuindo terra, acabando com o latifúndio feudal. E fizeram isso. E foi tão radical a reforma agrária chinesa que eles dividiram igualitariamente. E deu, em média, a cada família 1,1 hectare. Está lá até hoje. Você anda pela China, o máximo que tem é 1,5 hectare. Lá. Então, eles distribuíram. E, de fato, eliminaram a fome na China. E virou uma bandeira para toda a esquerda mundial. Né? Quer combater a fome? Faça a reforma agrária. E, se tiver força, faça uma revolução antes. Então, isso virou uma proposta universal. Se os camponeses tiverem terra, eles vão produzir alimentos. E convergia com a tese do José de Castro. Tu muda as relações sociais de produção, né? O próprio povo vai produzir, em primeiro lugar, comida, né? E não mercadoria. Então, a reforma agrária chinesa, além de ter sido a maior que aconteceu em toda a história da humanidade, porque distribuiu terra para 700 milhões de camponeses, né? Claro, já vinha desde 27, então eles foram experimentando. Né? Virou um símbolo. Né, qual é a proposta para a fome? A luta pela reforma agrária. Bem, nesse bojo da Guerra Fria, então, os Estados Unidos, na década de 70, apresentam uma alternativa para combater a fome. E para se contrapor à Revolução Vermelha do Mao, eles chamaram de Revolução Verde. E em que consistia a Revolução Verde proposta pelos Estados Unidos? É que eles diziam, a fome não é como diz o José de Castro. A fome é resultante, ou seja, eles voltaram atrás lá. A fome é resultante da baixa produtividade agrícola das terras. Então, a saída seria aumentar a produtividade das terras por hectare. E propunham, então, que a forma de aumentar a produtividade por hectare seria difundir técnicas agronômicas que incorporassem os fertilizantes agroquímicos na plantação, que incorporassem os agrotóxicos para combater as pragas que aparecessem eventualmente, e a adoção de sementes híbridas. Na época nem se falava de transgênicos, eram sementes híbridas que, claro, tinham um componente científico interessante, porque, de certa forma, selecionava as melhores sementes na natureza e daí, em estações experimentais, as empresas ou o governo multiplicava aquelas sementes híbridas. Então, os Estados Unidos apresentou uma alternativa. Né? Em vez de fazer reforma agrária, em vez de fazer revolução, façam a Revolução Verde. Né? Mudem a forma de produzir na agricultura. E nomearam um agrônomo que tinha feito muitas pesquisas, inclusive no México, para aumentar a produtividade do trigo.
Ele era especialista nisso. Né? E, de fato, conseguiu, lá no México, aumentar a produtividade do trigo por hectare. O nome dele era Norman Borlaug. E esse senhor, então, claro, não era da intenção dele, mas ele foi transformado num garoto propaganda da Revolução Verde. E os Estados Unidos, até hoje, manipulam os prêmios Nobel da Paz, né? Sempre seguindo a política deles. Né? Vocês podem imaginar que o Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz em meio da guerra do Iraque. Né? Então, não deixa dúvida, eles são bem didáticos nos exemplos deles. Sempre o prêmio Nobel foi manipulado pelo dinheiro americano lá com o governo da Noruega. Né? E então, o governo da Noruega deu o prêmio Nobel da Paz de 1970 para esse senhor. E com isso ele viajou o mundo, né? Imagina, o cara com o prêmio Nobel da Paz, né? Se transformou num ícone, num santo. Olha, o cara vai eliminar a fome. E o discurso era esse. Com a Revolução Verde, com as técnicas do Borlaug, que ele já testou no trigo, vai acabar a fome no mundo. Na época, havia, segundo as estatísticas da FAO, 60 milhões de pessoas no mundo que passavam fome. E a promessa era, então, se adotasse o pacote da Revolução Verde, acabaria a fome no mundo. Já dando um salto, né? 50 anos depois, a maioria dos países do Ocidente adotaram as técnicas da Revolução Verde, que é o que nós estamos assistindo até hoje, e hoje nós temos 895 milhões de pessoas passando fome com os mesmos critérios da FAO. Então, não só não eliminamos, como aumentou. E, claro, durante esses anos todos, caiu a ficha. Na verdade, a proposta, a matriz tecnológica proposta, não era para combater a fome, era para criar um novo mercado para as empresas norte-americanas que produziam. Nisso elas foram vanguarda, porque elas inventaram. Quem tinha inventado tinha sido os alemães, do ponto de vista científico. Mas como a Alemanha saiu da guerra na lona, e a maioria dos cientistas alemães migraram para os Estados Unidos, onde os Estados Unidos deu emprego, não importa se era nazista ou não, e foi por conta disso que eles construíram, inclusive, a sua bomba atômica. Foi conhecimento alemão, todo mundo sabe disso. Então, os Estados Unidos aproveitou aquele conhecimento científico que havia sido desenvolvido nas faculdades de agronomia da Alemanha, que são precursores. As primeiras faculdades de agronomia surgiram na Alemanha, e foram os alemães que identificaram a produção em laboratório do NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, que são, digamos, 3 elementos, não são todos, que fazem parte da fertilidade do solo. Então, eles conseguiram separar esses elementos e dizer, não, nós podemos produzir o NPK, não precisa... O camponês, o que via? Via de forma empírica, essa terra aqui é boa, olha como ela é, tem humus, é fértil, tudo que eu planto aqui nasce. Mas ele não sabia dizer que aquilo lá era uma terra fértil, porque naturalmente ela tinha micro-organismos que tinham gerado fósforo, potássio e nitrogênio. O conhecimento científico alemão separou esses elementos e disse, bom, se são esses elementos que compõem a principal condição de uma terra fértil, vamos produzir isso de outras fontes. Não? No caso do nitrogênio, eles apelaram, inclusive, para o petróleo, que também já estava se desenvolvendo. Não? Separaram lá uma parte no petróleo, a ureia, e da ureia produziram nitrogênio. E os outros elementos construíram de outra forma. Tudo isso foi lá para os Estados Unidos. Né? E lá nos Estados Unidos, esse conhecimento foi, então, transformado em produto industrial. E aí as empresas americanas precisavam vender para alguém. Né? Claro, primeiro para eles mesmos, né? Mas quando se limitou o mercado deles, eles começaram a se expandir, sobretudo para o sul global, ou para a área ocidental, para a África, para onde eles tinham domínio.
Da mesma coisa, agrotóxicos. Quando nós saímos da guerra, havia uma empresa, que agora não tem o nome, tanta raiva que eu nem anoto, alemã, que dominava a técnica de você fazer venenos e transformava esses venenos, tanto líquidos como na forma de gás. E aonde que eles testavam e utilizaram esse gás e esses venenos produzidos em laboratório lá na Alemanha pelo seu desenvolvimento científico? Nos campos de concentração. Essa empresa, que óbvio, ajudava os nazistas a se impor, era que produzia o gás e os venenos líquidos que às vezes vinham naquelas torneiras que vocês veem em filme e mataram milhões. E vocês sabem da história. Né? Bom, terminada a guerra, os Estados Unidos então impôs. Essa empresa não pode mais ter esse nome e continuar assim. Então, orientaram, sei lá o que aconteceu, se subdividiu aquela empresa nazista que produzia o gás para o campo de concentração e gerou duas empresas. E essas duas empresas, então, transformaram a mesma tecnologia dos venenos, que matava pessoas, agora vão matar as pragas que tem na agricultura. As duas empresas passaram a se chamar Bayer e BASF. E estão aqui até hoje. Então, as teses do Burlaung e da Revolução Verde, no fundo, criaram um mercado para Bayer e para BASF, né, que àquela altura já eram alemãs estadunidenses. Né? E continuaram produzindo também na Alemanha, porque, casualmente, a parte industrial daquela empresa que produzia o gás que matava judeus, comunistas, negros e gays, para vocês não esquecerem, não? Estava situada na parte ocidental, onde os Estados Unidos teve o controle. Não estavam na parte oriental, onde ficou a União Soviética. Então, isso facilitou os americanos não só se apropriar do conhecimento científico que os alemães tinham desenvolvido em torno de venenos, como fazer essa metamorfose. De agora vamos fazer veneno para a agricultura. E assim foi que surgiu os agrotóxicos. Né? E por isso que essas duas empresas já nasceram muito poderosas na produção de agrotóxicos, como diz o nome, tóxicos para a agricultura, para o agro. Então esse foi o ambiente. Né? Bem, aí seguindo a linha do tempo, em 1990, ou se quiserem, na década de 90, no âmbito da FAO, imagino que os técnicos lá da FAO, que é tudo burocrata lá, mas tem estudioso, tem pesquisador, eles começaram a ver, já tinha 20 anos de Revolução Verde, que não baixava o número de famintos. Nas estatísticas deles aumentavam. Né? Então, a FAO, na década de 90, já naquele espírito do neoliberalismo, já não era mais a hegemonia do capital industrial, do agrotóxico, da agroquímica. Nós já estávamos, então, sob a hegemonia daquele período que se chamou neoliberalismo, mas, no fundo, o neoliberalismo é um eufemismo, não é um modo de produção. O neoliberalismo era, na verdade, uma etapa que nós estamos vivendo até hoje, em que o capital é dominado pelo capital financeiro e por grandes corporações globalizadas. Esse é o núcleo central do capitalismo hoje, que nasceu lá na década de 90, que às vezes a gente tem como referência o governo da Thatcher, na Inglaterra, e o governo do Reagan, nos Estados Unidos. Mas ele não tem nada a ver com isso, só foi uma referência histórica. Né? Porque, na verdade, o que houve a mudança foi na etapa do modo de produção capitalista, né? Que estamos vivendo até hoje. Quem é que controla a economia no mundo? O capital financeiro e as grandes corporações transnacionais. Controla o Brasil, os Estados Unidos, todo o mundo ocidental. Então, nesse âmbito, claro que isso influenciou também a FAO. E me imagino os técnicos mais sérios deles. E foi daí, então, que eles começaram a difundir
produzido conhecimento e que a fome não diminuía, um outro conceito, que é a segurança alimentar. Então, eles começaram a defender de que havia fome ainda no mundo, não faziam referência à Revolução Verde, não criticavam, até porque sempre quem sustentou o orçamento da FAO foram os americanos. Então, qualquer crítica podia pesar no salário deles, né? Que até hoje, vocês percebem, né? Quando um organismo internacional critica os Estados Unidos, eles param de dar contribuição, vai à falência. A Unesco virou uma tapera velha por causa disso. Os Estados Unidos parou de dar suas contribuições para a Unesco. Aquela Organização Mundial dos Direitos Humanos também. Pararam de dar dinheiro lá em Genebra, estão lá a ver navios. Então, me imagino que a FAO, os técnicos da FAO, tendo juízo, resolveram não botar culpa na Revolução Verde. E criaram essa saída. Não, nós temos que garantir a segurança alimentar. E esse termo, então, segurança alimentar, defendia a tese de que os governos são responsáveis pela fome. Então, se tem um povo que está passando fome, o Estado, digamos assim, e os governos que dirigem o Estado são os responsáveis pela fome. E, portanto, eles devem adotar políticas públicas que não deixem a população passar fome. E, a nível mundial, já propunham. Então, eles eram consequentes nas suas propostas. A nível mundial, então, eles criaram, como um bracinho das Nações Unidas, meio que separado da FAO, porque era um organismo mais econômico do que de pesquisa, que foi o Programa Mundial de Alimentos, PMA, que existe até hoje. Então, o que eles induziram no Programa Mundial de Alimentos? Bom, se tem algum governo no mundo, lá na África, ou lá no Oriente Médio, ou não sei aonde, que não consegue ter recursos para garantir comida para o seu povo, nós, das Nações Unidas, através do Programa Mundial de Alimentos, vamos levar alimentos para lá. E assim fizeram, de 90 para cá, né? Deu 10, 35 anos. Então, o PMA ficou muito famoso em todas as regiões empobrecidas ou onde existe fome, porque o governo local, em vez de pensar outras políticas estruturantes, vai lá na PMA, me dê aí comida. E o PMA atendia. E por que o PMA atendia e de onde vinha o dinheiro, até hoje, do PMA? Dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos, então, apoiavam uma medida, digamos, que não era tão adequada com a Revolução Verde? Bom, primeiro porque a Revolução Verde já tinha atingido seus objetivos com matriz tecnológica. Mas segundo porque os Estados Unidos começou a sustentar o orçamento do PMA, mas com uma condição. Vocês vão comprar o trigo da Cargill, vão comprar o arroz da ADM, ou seja, as grandes corporações, aí já era outro nível, né? Aí já não era mais dominado pelas indústrias agrotóxicas e agroquímicas. Agora o capitalismo era dominado pelas grandes corporações globais, como é até hoje, que são, na verdade, em termos de grãos, 5 grandes empresas. A ADM, a Bunge, a Cargill, e depois veio a Monsanto, e agora se soma essas 4 americanas e europeias, a COFCO chinesa. Então, nós temos 5 grandes empresas que controlam o mercado mundial de grãos, controlam os preços, controlam as bolsas. Então, o que acontecia com o PMA até hoje? E ela vai lá para o governo americano, eu preciso 50 milhões de toneladas de trigo. Muito bem, Estados Unidos, eu vou comprar, vou dar o dinheiro para vocês. Agora vocês têm que comprar da Cargill. Então, o PMA virou um mercado cativo dessas empresas americanas, até hoje. E foi aceito como uma boa política de combate à fome, dar comida para os pobres. Isso se chamou de segurança alimentar.
E trouxe como consequência que em países da periferia, sobretudo da África, os próprios governos locais, claro, todos comprometidos com os americanos, com os franceses, né? Em vez de adotar políticas agrícolas e aumentar a produção, apesar das adversidades, era mais fácil receber o trigo de graça do que tentar plantar arroz, do que tentar produzir seus próprios alimentos. Entenderam a jogada? Então, até hoje, tem muitos países da Ásia e da África que dependem das doações do Programa Mundial de Alimentos, para a nossa tragédia. Aí, seguindo a linha do tempo, nós chegamos em 1996. Nós já tínhamos aí a articulação da Via Campesina Internacional, que foi fundada em 94. Então, nós já tínhamos organizações camponesas de muitos países. Não? E, naquele ano de 96, houve uma cúpula mundial sobre alimentação organizada pela FAO. Na verdade, a cúpula, na minha modesta interpretação, era muito mais para que a FAO motivasse a que os governos dessem uma contribuição maior ao PMA. Mas fez essa reunião com os governos, que são os que participam da FAO. E nós, paralelamente, provocados por aquele debate, que nós sabíamos que estava ainda inserido apenas no conceito de segurança alimentar, nós fizemos uma conferência em Roma, ao lado deles, e durante 3 dias ficamos debatendo, e não tínhamos construído como conceito, mas dessa reunião saiu uma elaboração como conceito da soberania alimentar. Então, foram os movimentos camponeses do mundo que trouxeram essa contribuição conceitual, inclusive. Não foi nem a FAO que ficou satisfeita com a segurança alimentar, nem foi a academia. Nos fez falta um Josué de Castro àquela altura. Né? Mas, no âmbito da Via Campesina, então, nós construímos um conceito. Claro que muitos pesquisadores intelectuais orgânicos dos movimentos camponeses contribuíram com esse debate. Né? E aí nós construímos um conceito de soberania alimentar. O conceito de soberania alimentar, no que se baseia? Primeiro, o alimento é um direito de qualquer pessoa. É um direito humano. Nasceu, tem direito a comer. Não importa de quem é filho, se é branco, amarelo, azul. Não? Então, começar a interpretar o alimento como direito, não só como política pública. Não? Isso muda. Como é que tu olha a questão da fome? E a segunda contribuição teórica foi de entender que a soberania alimentar era a única forma de combater, erradicar a fome de maneira estrutural, porque defendia a ideia de que em cada território, portanto, em cada país, em cada região, é possível e necessário produzir todos os alimentos que a sociedade precisa. Ou seja, combater a fome não é com comércio internacional, nem é com multinacional. Combater a fome é defender a ideia de que em cada país é possível e necessário produzir todos os alimentos necessários daquela população. Claro, adequado com o bioma, com a culinária que vem desde os ancestrais, né? E que já a culinária de cada povo já vem adequada com o convívio com a natureza da onde eles moram. E a prova que nós utilizava, inclusive, como argumento é: os esquimós não passam fome e moram nas condições mais adversas do Polo Norte. Né? Os beduínos
do Saara e outros desertos não passam fome. E olha, o deserto do Saara é muito difícil de praticar agricultura, mas eles têm outras formas de se alimentar. E nenhum beduíno morreu de fome até hoje. Não? Então, essa era a explicação. É possível, em cada território, a gente produzir os alimentos que aquela sociedade que vive naquele território necessita. E, claro, também, como parte desse debate, que depois continuou os anos seguintes, nós tivemos outras contribuições dos biólogos, ou de médicos, demonstrando de como a alimentação saudável é aquela produzida por aquela estação do ano. Se vocês quiserem, como bons paulistanos, comer uva no inverno não faz nada no nosso organismo. Nós podemos até ter gosto bom, mas não altera nada no teu organismo. No inverno tem que comer citros. O organismo precisa de vitamina C, não precisa de uva. Não é? Tudo que tu comer de uva no inverno é dejetado. Para bom português, vira merda. Não? Agora, no inverno tem que comer alimentos que te dê vitamina C, que é o que o teu organismo vai precisar. E se você só ficar na uva, tu vai pegar gripe, tu vai ter outras enfermidades, não vai morrer, mas vai passar outras necessidades. Então, os biólogos e médicos nos ajudaram também nesses argumentos, de que não só cada território pode produzir a sua comida, como deve produzir de acordo com a estação do ano. Ou também outras variantes que nos ajudaram. Por que só a carne bovina tem proteína? É isso que está aí. Se tu não comer carne bovina, tu não comeu direito, não sei o que, não sei o que. Agora estamos sendo salvos por esse movimento vegano. Mas há 20 anos atrás, se tu não comesse carne, tu era subnutrido. É? Quantas populações na história da civilização comeram carne? E de boi? Agora nós estamos vendo que é um atraso. Para quem não sabe, já aproveita e abrir uma janelinha. 50% de todo o gás de estufa que altera o aquecimento global vem da pecuária bovina. Mas ninguém tem coragem de falar mal dos pecuaristas, porque eles têm a bancada ruralista, eles têm os juízes, eles têm os governantes, eles têm o poder político. Mas não é a carne que vai nos matar a fome. Pode ser outras fontes de proteína. Abro um parênteses aqui, também para ficar, embora vai ser uma outra sessão, nós do MST temos feito um esforço grande para, inclusive, influir na culinária dos nossos assentamentos e nas imediações, com toda essa campanha durante o Covid, de começar a produzir ovos orgânicos. Está comprovado pelos médicos, pelos cientistas, que o ovo é a melhor proteína de origem animal. Faz mais bem à saúde. Todas as classes comem. Então não tem nenhuma discriminação. Tu pode comer ovo todos os dias, deve comer ovo todos os dias. Não vai enjoar. Quando enjoar, faça quindim. Então, entendeu? Olha que alternativas tem. E alguém não sabe criar galinha. É muito difícil aprender. Eu fico puto da cara porque faz parte da luta pela soberania alimentar. Vocês conseguem entender que um caminhão sai de Chapecó, de dentro da Sadia, carregado de frango e ovo, e vai abastecer o supermercado de Belém? Tem lógica isso? Nenhuma. Isso é só porque existe um oligopólio das proteínas no Brasil. Ou vocês acham que o cara do Pará não sabe criar galinha? Ou trocar a proteína animal pelo peixe? Animal que eu digo bovino e que vem aqui do sul. Então, as distorções que nós encontramos na falta de aplicação da soberania alimentar é impressionante. Bom, sigo para as anotações de vocês. Então, a partir daquilo lá, nós fomos aperfeiçoando o conceito de soberania alimentar.
E em 2007, provocado pelas organizações camponesas da África, nós fizemos um grande Fórum Mundial de Alimentação, que, por sinal, foi convocado pelas organizações de mulheres, aqui no Brasil a Marcha Mundial de Mulheres, mas no mundo inteiro várias organizações de mulheres, que no fundo são elas que cuidam da alimentação, né, na nossa cultura, e pelos movimentos da Via Campesina. E nos reunimos em Mali, lá no meio do deserto. De novo, tive o privilégio de fazer parte da delegação brasileira. E lá em Mali, então, nesse Fórum Mundial de Alimentação, que foi em Nielele, lá no meio do deserto, nós aprofundamos o debate de como construir políticas que garantissem a soberania alimentar. Cada povo tem que produzir o que vai comer. Seguindo, do nosso lado, então, o governo ficou lá com a insegurança alimentar dele. Nós seguimos o debate sobre a soberania. Aí, em 2010, no auge do flamante governo do Evo Morales na Bolívia, que agora virou uma coisa lá, mas vou pular essa parte de falar mal da esquerda. Em 2010, o governo do Evo Morales chamou uma conferência, bancada pelo governo, claro, mas como ele era de origem camponesa, a conferência não foi de governos, foi de movimentos camponeses indígenas. E nós nos reunimos em Cochabamba e fizemos lá uma conferência mundial da soberania alimentar. E naquela conferência, então, já estava presente, né, 2010, as mudanças climáticas, os problemas que já estavam aparecendo na natureza, nós incorporamos como parte da soberania alimentar que as organizações do povo e do governo deveriam cuidar para garantir a soberania alimentar, primeiro, das sementes. Que quem não controla as sementes não vai controlar os alimentos. Então não adianta nada tu querer que o governo te ajude a você produzir alimentos, aí quem vai vender a semente é a Cargill. É não sei quem. Aqui no Brasil, a Bayer controla muita semente de milho, né, e cobra caro. E outras empresas controlam as sementes. Então, incorporamos o conceito, para ter soberania alimentar, os camponeses têm que controlar a semente. Segundo tema, até pelas características lá de Cochabamba, tem que controlar a água. Né? A água é fundamental para a produção de alimentos saudáveis. E a água, ela nem aumenta, nem desaparece. Isso não precisa ser físico nem biólogo, mas para quem é de outras áreas. A água, como um bem da natureza, ela existe no nosso planeta. Ela pode se transformar ou mudar de lugar. Mas ela nem desaparece e nem aumenta. Então, é possível, quase que, vamos dizer assim, cultivar a água. Ou, pelo menos, cuidá-la, para que ela não saia. Né? Aqui, 2 exemplos, positivo e negativo. Negativo. Vocês conseguem imaginar quantos litros de água a vaca toma para produzir 1 quilo de carne? 800 litros de água. Então, quando nós exportamos 1 quilo de carne para a Europa, ou para o Japão, ou para a China, vai dentro daquele quilo 800 litros de água que a vaca tomou para produzir aquilo. É a mesma coisa o leite. Agora, o exemplo melhor. Porque acabo de vir lá, eu e a dona Ana. O Sebastião Salgado tinha recebido de herança da família 700 hectares de área totalmente degradada. Lá no município de Aimorés. Dava dó. Como, aliás, os outros municípios continuam igual. Não tem uma árvore. Tinha desaparecido todas as nascentes, todas as aves, todos os bichos. E ele, pacientemente, claro, usou a fotografia para arrecadar recursos, botou lá um viveiro, pesquisando quais as melhores árvores, é ainda região de Mata Atlântica, e ele, em 10 anos, reflorestou os 700 hectares.
Vocês precisam ver que maravilha. Ressurgiu na área mais de 60 nascentes de água. Ué, de onde é que veio isso? Veio da natureza. Antes não tinha. Voltou a ter os pássaros, não sei quantos que eles ficam controlando. E na cadeia da fauna, voltou a aparecer naquela região até Jaguatirica, que na nossa fauna, digamos, seria o último estágio, que as onças já estão em outro bioma, lá do Pantanal. Não? Então, notem, em 10 anos, se recuperou a natureza e se recuperou a água, né? Que não havia, eles tinham que comprar água na cidade. Bem, então isso como um exemplo. E daí nós incorporamos também o terceiro fator que não estava presente, além da água e das sementes, é defender a natureza, ou seja, defender a biodiversidade, como condicionante para você ter, os bolivianos usam o bem viver, mas para você ter, digamos, condições para produzir a soberania alimentar. Bem, sigo, e agora vou mais rápido, né? Já tem alguns dormindo. Quem estiver dormindo, levanta a mão. Que daí eu conto uma historinha de Naná. 2017. Nós organizamos uma conferência no México, que chamamos Cumbre de los Pueblos. Mas era, na verdade, uma manifestação contra a OMC. Não? E lá naquela reunião da OMC em Cancún, a OMC estava discutindo o controle mundial do arroz. Eles queriam dar liberdade total para o arroz, para que aquelas 5 empresas que controlam grãos pudessem dominar o mercado do Japão e da Coreia, que são mercados grandes consumidores de arroz, mas defendiam a soberania alimentar até hoje. Não? Então, os movimentos camponeses do Japão e da Coreia do Sul foram a Cancún. Os da Coreia do Sul, inclusive, fretaram um avião, chegaram lá em 160, e dispostos a fazer qualquer coisa para impedir que a OMC regulasse, ou melhor, liberasse o comércio de arroz. Por quê? É claro que o arroz produzido no Japão e na Coreia do Sul era mais caro do que o próprio arroz nosso aqui do Rio Grande, ou dos Estados Unidos, ou da onde as empresas comprassem. Então, a soberania alimentar era defender o direito dos camponeses do Japão e da Coreia do Sul a produzir o seu próprio arroz, não importa o custo. O arroz é a nossa culinária básica, então é nós que temos que controlar, não as empresas. E, de fato, foi uma verdadeira batalha campal, mas nós conseguimos vencer. E o detonador da nossa vitória de impedir que a OMC liberasse o comércio de arroz, que até hoje não é liberado, aconteceu porque um dos dirigentes camponeses da Coreia do Sul, ele subiu na grade que então a polícia botou para nós não chegar até o hotel onde eles estavam reunidos. Né? Ele subiu na grade e na frente de todo mundo com aquele estripuliço, polícia e tal, e ele se suicidou. E se suicidou gritando: abaixo a OMC, o arroz é nosso. Aquilo criou impacto, e o cara era dirigente do movimento camponês, e nós aqui meio ignorantes, o louco se matou. Depois vamos ver, o cara era produtor de arroz camponês, mas tinha doutorado em agronomia, o cara era um sabidão. Não? Bom, agora transformamos ele em nosso herói. Né? Eu nem me lembro mais o nome dele, porque aqueles nomes coreanos, nós ocidentais estúpidos não guardamos. Mas aí ele nos salvou. Aquilo criou um impacto tão grande, influenciou na conferência, a polícia ficou assustada, derrubamos a cerca e chegamos muito perto de entrar no hotel. Só não entramos porque àquela altura o prioritário era salvar o rapaz, né? Salvar o companheiro, um senhor com mais de 50 anos. Salvá-lo. Li, mas tem um outro nome também, Liaê. Olha se não é aí. Liaê. Se quem quer ter um filho bonito, bota Liaê. Bem, então, está aí a nossa história da luta pela soberania. Agora, para indo aos finalmente,
para não abusar tanto da paciência de vocês. Os governos em geral, e o nosso, continuou preso ao conceito de segurança alimentar. Eles não têm coragem de avançar para o conceito de soberania alimentar. Não? E aqui no Brasil, nós também sofremos essa hegemonia ideológica das empresas, do agronegócio, das influências que eles têm na imprensa, no governo, no Poder Judiciário, tudo isso que vocês já sabem. Mas, para não dizer que não falei de flores, em 2006, recém-subido Lula, o tema veio com certa força, até porque o governo Lula 1 e 2 foi bem melhor do que Dilma 3 e 4, e melhor que esse, vocês estão lembrados, mais velhos aí? Não? Então, o que nós conquistamos em 2006 é que o governo aprovasse uma lei proposta pelos movimentos e pelas ONGs, pelas entidades, que se chamou Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, não ficou só na segurança alimentar. O nutricional aí ajudou a avançar um pouquinho mais. E em decorrência dessa lei e do debate, né, se conformou, então, também um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSAN, que todo ano faz conferência e apresenta propostas para o governo, e disso resultou 2 tipos de política pública aqui no Brasil. Uma relacionada com a segurança alimentar. Quais são as principais políticas públicas para a segurança alimentar do governo Lula? Que do Temer e Bolsonaro nem deve, por eles matavam como mataram mesmo, né? 702 mil brasileiros. A primeira política importante para a segurança alimentar é o Bolsa Família. Porque ela representa uma ajuda aos mais pobres e tem pesquisas que revelam isso. O pessoal que ganha Bolsa Família, claro, tem de tudo. Né? Tem os que desviam, os que não sei o quê. Agora dizem que tem um percentual que está aplicando em Bet. Né? Mas certamente deve ter professor universitário, médico, também aplicando em Bet. Né? Então, quando o pobre comete um erro, só bota a culpa no pobre. E quem é mesmo o dono da Bet? É o capital financeiro ou o PCC, né? Que hoje financia, inclusive, todos os times de futebol do Brasil, que é uma vergonha. Aí todo mundo fica quieto, até nós, corintianos e gremistas. A Bolsa Família, então, ela foi um instrumento de segurança alimentar, porque já tem pesquisa, que era o que estava me referindo, que o cara que ganha Bolsa Família, quando começa a ganhar, em geral são as mulheres, né, com filhos, mães solteiras e tal, aumenta imediatamente na região a fila da padaria. Então, elas aumentam o consumo de pão e leite. Então, já é um indicativo de que a Bolsa Família contribui, de fato, para a segurança alimentar. Não? A segunda política que contribui para a segurança alimentar, que às vezes a gente não se dá conta, é o plano de benefício do INSS. Isso é muito importante. E também a burguesia detesta. Auxílio familiar porque o marido está preso. Sim, então a sociedade brasileira não vai cuidar da mulher e dos filhos que estão lá passando fome? Não? Elas não são culpadas pelo erro que o machão lá fez. Então, esse tipo de benefícios é muito importante para você combater a fome. Não? Assim como a aposentadoria. Não? Aqui no Brasil, vocês sabem, a partir dos 75 anos, e olha, poucos chegam lá, todo mundo tem direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Isso é uma medida importante para garantir comida para aquele idoso que está lá, ó. Está perdido. Se o Estado não ajudar, ele vai morrer de fome mesmo. Não? Até porque os laços familiares, em geral, vão se destruindo, o cara mudou de cidade, não sei o quê, não sei o quê. E a terceira
política importante de segurança alimentar foi a valorização do salário mínimo. Tanto porque, como o trabalhador que recebe o salário mínimo aumenta as condições de aquisir, quanto porque o salário mínimo mede os benefícios do INSS. Então, se tu aumenta o salário mínimo, automaticamente aumenta a aposentadoria. Você imagina, nós temos no campo hoje mais de 5 milhões de trabalhadores rurais, com mais de 65 anos, então tu imagina em que situação estão, né? Que dependem do salário mínimo, da aposentadoria. Então, aumenta o salário mínimo, aumenta diretamente as condições de sobrevida, até diria, desses idosos que estão lá no meio rural. Então, essas 3 políticas foram as principais que ajudaram a construir a segurança alimentar no Brasil. E graças a Deus que tiveram. Não, porque quando veio o Temer e o Bolsonaro, tentaram interrompê-las. E há 2 políticas, que também é importante reconhecer, que contribuem para a soberania alimentar, que é aquele conceito que nós defendemos. Embora o governo instituiu sem saber, porque Lorana me ajuda, mas pouca gente dentro do governo estuda e propõe políticas estratégicas. Mas as 2 políticas que foram importantes no âmbito da soberania alimentar, a primeira é o PNAE, Programa Nacional de Merenda Escolar. Ué, mas isso aí é dinheiro que o MEC bota na escola para ele comprar merenda. O que isso tem a ver com a soberania alimentar? Muito. Primeiro, porque garante que as crianças vão ter uma alimentação saudável, que até poderia ser, então, segurança alimentar. Mas tem um outro componente. Pela própria lei do PNAE, você tem que comprar da agricultura familiar do município. E se não tiver no município, da região. Isso é soberania alimentar. Porque faz com que os agricultores produzam os alimentos da culinária local e entreguem para as merendeiras lá da escola. Nessa difusão dessa política do PNAE, nós que andamos pelo interior, a gente percebe, e pesquisa e comenta, né? A maioria das crianças come na merenda a mesma coisa que come em casa. Né? Que é bem diferente do que antes, como eu assisti, ninguém me contou, chegar numa escola de um assentamento do MST, as bolachas da Nestlé produzidas aqui em Americana. É um absurdo. Entenderam? O que é levar bolacha, porque ela ganhou a concorrência de Americana, aquelas bolachinhas que não valem nada, chega lá com merenda, aí a professora dá 3 bolachinhas cada. Aí isso acabou. Agora a prefeitura é obrigada a comprar dos agricultores, inclusive dos assentados. Então o resultado é que as crianças estão comendo a mesma coisa que estão comendo em casa. Né? Isso tem tudo a ver com a soberania alimentar. Eu não dependo mais da Nestlé de Americana. Né? E aí introduziram uva até no Piauí, né? Porque estão produzindo uva no assentamento, né? E outras frutas que antes não estavam. Porque nenhuma empresa vai vender fruta para merenda escolar. Vai chegar podre, vai chegar estragada, etc. Só se for do município. Né? Bem, e a segunda política de soberania alimentar é o PAA, que é o Programa de Compra Antecipada de Alimentos, que é coordenado pela CONAB, que tem mais ou menos a mesma função. Então, a CONAB se propõe a comprar todos os alimentos que os agricultores produzem. E no auge do governo Lula II, quando teve mais recursos, que agora está um miserê, a CONAB chegou a comprar 367 tipos diferentes de alimentos. Então, ela fazia contrato com os agricultores. O agricultor, o que dizia para a CONAB? Eu produzo abóbora, pepino, ovo, tal. A CONAB dizia, não, eu compro tudo isso. Agora, vamos fazer um contrato. Qual é a quantidade que você pode me fornecer por semana ou por mês? Aí ele dizia. Aí fazia um contrato. E aí a CONAB dizia para ele, você vai entregar essa tua produção
para tal instituição, ou para a escola, onde vira merenda escolar, ou para um hospital, ou para uma associação de velhinhos, qualquer coisa. Então, o alimento sai da própria região, o próprio agricultor leva para o consumidor. Né? Assina a nota do produtor que ele recebeu, ele sai lá da casa que recebeu a comida, passa no banco, ou passa no correio, ou passa numa lotérica e recebe à vista. Então, é um programa maravilhoso. O que falta é nós convencer o Haddad. Não? Que esse é um dinheiro bem aplicado, e não aquela porcaria que ele e o seu Galípolo inventaram da taxa Selic. Aquele é o pior dinheiro público gasto, que consome 40% do orçamento da União. Dinheiro que vai para pagar juros. E como a taxa de juros está alta, cada ponto que aumenta na taxa Selic é 28 bilhões por ano que é desviado para os bancos. Isso é um crime. Agora, comprar comida pela Conab, isso é soberania alimentar do nosso povo. Bom, fico por aqui, senão eu começo a ficar nervoso. E eu não quero falar mal do governo. Por último mesmo, como já foi dito na Mística, enquanto nós não tivermos uma política real de soberania alimentar, não vamos escapar disso que as meninas já disseram, que é dados do IBGE, pelo PNAD. 28,5 milhões de pessoas passam fome. Mas como tudo cai no modismo, agora eles inventaram, estão desnutridos. Viu? É um novo eufemismo. Em vez de dizer passam fome, então saímos do mapa da fome, caímos no desnutridos. Viram alguma diferença? E 59 milhões se alimentam aquém das necessidades. Ou seja, estão em insegurança alimentar. Esse é o povo brasileiro. Então, enquanto nós não tivermos uma política ampla de soberania alimentar, nós vamos ter, infelizmente, que enfrentar essas estatísticas tão perversas. Agora sim, fico por aqui. Muito obrigado pela atenção.